Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 16 de março, nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na primeira semana com a mensagem 18. Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que tanto o terebinto como o carvalho são árvores que duram. Ó Senhor Jesus, foram feitas por Deus para durar e por elas realmente terem uma existência, Senhor Jesus, firme, sólida. Elas podem ser referência e assim Ele quer fazer conosco na vida da igreja. Ele quer que nós sejamos um grupo de vencedores, um grupo que pode trazer referência para as pessoas, né? Não só individualmente, mas também coletivamente, como aqueles que estão aqui, né, para viver a realidade de Cristo. A graça é Deus dispensando Cristo para cada um de nós. Isso precisa ser a nossa verdade. A gente precisa viver essa realidade. A graça não é algo simplesmente para a gente apreciar, ó Senhor Jesus, mas é para tornar isso nossa realidade. E para isso a gente tem que aceitar, né, de Deus todo o processo da vida cristã, que vem através da obra de fé, do labor de amor e da perseverança da esperança. Graças ao Senhor que tem nos entregue esse tripé para a gente poder viver essa realidade. Tudo se inicia pela fé. A fé gera amor, o amor vivido vai trazer para nós esperança, vai nos levar a ser perseverantes até o fim. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Isaías capítulo 12, versículos 3 e 4. Ó Senhor Jesus. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Ó Senhor Jesus. Capítulo 55, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ó Senhor Jesus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus.
Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 18 e 24. Ó Senhor Jesus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ó Senhor Jesus. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 1, versículo 14. Ó Senhor Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já oramos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Transformar graça em verdade. Ó Senhor Jesus. Deus deseja que o homem receba, por meio da graça, todos os elementos divinos de sua vida e natureza, para que pouco a pouco a verdade seja sedimentada nele e se torne sua realidade. No universo há uma só realidade, que está em Deus, porque Deus é a única verdade. Portanto, não podemos ter essa graça apenas em nossa mente, como doutrina. Ela precisa tornar-se realidade em nosso viver. Para isso, precisamos da fé, que nos traz o labor de amor com a perseverança, pois temos a esperança de que Deus nos glorificará. Hoje, Deus está nos conduzindo à maturidade e, no fim, galardoará os que viveram segundo o seu propósito e lutaram junto com Ele para estabelecer seu reino. Portanto, a fé, o amor e a esperança estão interligados. Não se pode separá-los. Ó Senhor Jesus. Vejamos a ligação da fé com a verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória é nosso destino, é nossa esperança. Mas o processo para chegarmos à glória é Cristo, que é a palavra de Deus que se fez carne, tornando-se nossa graça e verdade. A palavra nos traz o próprio Deus como graça e verdade. Ao acessar esses itens por meio da fé, temos tudo o que necessitamos para o nosso viver e desfrute. No livro de Isaías está escrito que ao invocar o nome do Senhor, tiramos águas das fontes da salvação. Isto é, bebemos e comemos de graça os finos manjares. Isso é graça. O próprio Deus em Cristo, dando-se gratuitamente para nosso desfrute. Entretanto, essa graça não é apenas para ser apreciada. Ela precisa transformar-se em nossa realidade. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, não estamos aqui brincando de vida da igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus. Não podemos ter um viver de aparência. Muitos acreditam que é suficiente crer na obra de Cristo,
ser salvos dos pecados e desfrutar a graça de Deus. Mas isso não basta. Devemos ser cristãos que mudam de estágio e transformam o estágio da graça em verdade. Essa transformação se dá pelo processo da obra de fé, do labor de amor e da perseverança da esperança. Ao tabernacular, ou seja, ao habitar entre nós, Deus nos trouxe graça e verdade, com o objetivo de nos encher da realidade para sermos como Ele é. Ó Senhor Jesus! A constituição do reino dos céus, apresentada nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, nos mostra um viver de realidade, ou seja, a palavra que pregamos é a que vivemos. Assim, a graça que acompanha a verdade se transforma em realidade em nosso viver diário. Do contrário, seremos alvo da ira de Deus, como está descrito em Romanos. Para impedir que a verdade entrasse no homem e se tornasse sua realidade, Satanás introduziu a injustiça. A humanidade preferiu a injustiça à verdade. Deus é a única verdade absoluta do universo, mas eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ó Senhor Jesus! Ao fazer isso, influenciado por Satanás, o ser humano desconectou-se de Deus e, conectado à árvore do conhecimento do bem e do mal, acredita ser dono do próprio nariz. Quando você afasta a verdade, vem a injustiça e toda a corrupção. Se queremos ser vacinados contra essas coisas, precisamos agarrar-nos à verdade. Deus e sua palavra, nossa única referência. Ó Senhor Jesus! Continuando em Romanos, lemos: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Todos os homens vivem uma só vez, depois devem enfrentar o juízo, e a verdade será a referência para o julgamento de Deus. Esses facciosos manipulam e são manipulados pelas mídias sociais, tornando a sociedade cada vez mais polarizada. Partido contra partido, supremacia branca contra os negros, movimento contra determinada discriminação, etc. Vivemos num mundo extremamente influenciado pelas mentiras expostas nas mídias sociais. Como somos usuários dessas mídias, devemos ser cuidadosos para não ser manipulados por elas. Não somos facciosos, temos uma referência, a verdade, que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que significa transformar graça em verdade? Ó Senhor Jesus! É transformar a palavra, que a gente ouve, que a gente recebe, a gente crê em realidade, no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus! Todos nós precisamos crer na palavra todos os dias. Já foi falado para nós que o Evangelho não foi pregado para nós só no dia que a gente creu. Todos os dias que a gente toca na palavra, o Evangelho continua sendo pregado para nós, dando para nós um padrão, uma referência. Quanto mais a gente lê a palavra, mais isso vai ficar firme na nossa vida, mais isso vai ficar realmente ali no nosso pensamento, Senhor Jesus, no nosso, como nosso alvo. Ó Senhor Jesus, todos os dias, por isso a gente tem que ter mais contato com a palavra. O inimigo ele quer tirar isso, mas o Senhor ele realmente está nos chamando para ter esse viver que busca a referência em Deus. Ó Senhor Jesus, o meu ponto-chave de hoje é que nós temos uma referência, que é a verdade, que é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, você tendo uma referência, você consegue chegar, Senhor Jesus, você consegue trilhar o caminho até o fim. É isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa ter a esperança de que um dia o Senhor vai nos entregar o seu galardão. Nós vamos ser premiados, porque hoje nós estamos lutando ao seu lado, cumprindo a sua vontade. Não estamos sendo enganados pelo inimigo. Por isso que ele está mostrando para nós, que a gente precisa realmente tocar na palavra com realidade, para ter comunhão com Deus, para ter a presença de Deus, para ter a expressão de Deus no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor realmente ele quer que a palavra se torne real para nós. Graça, o próprio Cristo, entregue por Deus a nós, para a gente desfrutar, mas não pode ficar só nisso. Ó Senhor Jesus, a gente precisa tirar salvação, tirar a água das fontes da salvação. Ó Senhor Jesus, dá graças ao Senhor, ter um viver que expressa o Senhor. Ele se entregou por nós, mas não é só para a gente desfrutar, mas para a gente tornar isso a nossa realidade. A gente tem que perceber hoje que o mundo quer impor uma realidade. As pessoas, quando aceitam a realidade do mundo, o resultado é caos, tristeza, depressão e várias outras coisas por aí. Senhor Jesus, porque o inimigo ele quer acabar com o ser humano. Mas
Quando a gente aceita a palavra de Deus, a gente vive outra realidade. Por isso que a Bíblia mostra para nós que a gente vive andando na terra, mas com os olhos nos céus, os olhos nas coisas celestiais. Ó Senhor Jesus. Não é a primeira vez, né, que o Alimento Diário mostra para nós, para a gente ler, né, do capítulo 5 até o 7, Senhor Jesus. Essa palavra já veio para nós, né, o irmão Doni, né, trouxe para a gente, né, na época que ele estava falando sobre isso. Isso produziu, né, Alimento Diário, produziu livros riquíssimos e trouxe para nós muita revelação, né, mostrando para nós que Mateus do 5 ao 7, Senhor Jesus, é o padrão daqueles que vão reinar. Então ele fala das bem-aventuranças, fala de não julgar os outros, Senhor Jesus, de estar disposto a amar, né, fazer como Cristo, amar até o fim, amar aquele que te persegue, aquele que é contrário a você, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa de realidade de Cristo. A gente olha para a gente humanamente e fala, não dá. Ó Senhor Jesus, como que eu vou amar alguém que me deu um tapa na cara? Ó Senhor Jesus. Como que eu vou amar alguém que está ali exigindo coisas? Ó Senhor Jesus. Mas a gente realmente precisa aprender diante do Senhor. Né? Um dos livros da leitura dessa semana, da leitura de apoio, né, é a nossa atitude para com as verdades. Né? Senhor Jesus. E nesse livro o irmão ele trata justamente sobre isso. Deus tem um padrão para nós. Mas qual é a nossa atitude? Quando a gente conhece o padrão de Deus, é tomar como doutrina na mente, só para analisar? Ó Senhor Jesus, não, é para a gente praticar. A verdade, muitas vezes ela é fria. Ó Senhor Jesus, ela traz ali uma direção, né? Traz para a gente uma certa realidade. Mas se você não usar a fé, o amor e a esperança, Senhor Jesus, você vai usar para julgar outros. E esse não é o intuito da palavra. O Senhor mesmo falou, olha, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. O mundo já está julgado. E o padrão que vai julgar o mundo é a palavra. É a verdade que Deus colocou. Tudo o que veio depois foi a mentira do inimigo. E hoje muitas pessoas preferem viver essa mentira, não viver a injustiça, do que viver a verdade. Porque a injustiça é fácil. É fácil você cumprir a injustiça. A porta é larga. Ó Senhor Jesus. Né? Mas para tocar na palavra de Deus, né, a porta é estreita, o caminho é apertado. Ó Senhor Jesus. Porque exige de nós um procedimento, um caráter. E quanto mais você tocar na palavra, mais firme vai estar o seu procedimento diante de Deus. É isso que está mostrando para nós. Deus está nos dando uma única verdade. Ó Senhor, uma verdade absoluta, né? E o inimigo quer distorcer, né, para colocar o seu ponto de vista. Aí que entra as mídias sociais. Né? Ontem, o irmão começou falando na palavra do irmão Ézia, que ele já falou, a gente viu, né, o Alimento Diário anterior todo, né, falando sobre isso. Ó Senhor Jesus, no volume anterior. E ele entrou um pouco aqui também, falando que o inimigo hoje ele quer usar isso para nos distrair. Né? Hoje o mundo está polarizado, né? Senhor Jesus, é homem contra mulher, rico contra pobre, né? Branco contra negro. Ó Senhor Jesus, heterossexual contra homossexual. E as pessoas não compreendem a Bíblia e ficam achando que a Bíblia é que está criando isso tudo. Senhor Jesus, não, isso sempre houve na sociedade, porque é o inimigo que impõe. Ele quer ver essa guerra, ele quer ver os homens se destruindo. Por isso que a Bíblia mostra para nós a verdade em amor. Ó Senhor Jesus, a graça tem que se tornar verdade. Cristo é o nosso modelo. A gente viu Cristo o quê? Amando as pessoas, se entregando por nós. Senhor Jesus, mas hoje a gente vê discriminação. Mas a discriminação não está nisso, isso naquilo, está nas pessoas. As pessoas discriminam, independente da religião que tem. Ó Senhor Jesus, tem pessoas que são racistas, né? Tem um monte de coisa, mas o que eu vou ganhar dizendo, né, colocando nas mídias sociais, olha, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo? Ele mostrou os facciosos, eles acabam desobedecendo a verdade, porque ele quer, né, aparentar algo. Não, olha, eu não sou racista não, tá, olha, eu sou branco, mas eu não sou contra negro. Senhor Jesus, eu não preciso falar isso, é só conviver. Quem conviver comigo vai saber. Eu não sou obrigado a colocar qualquer coisa, né, Senhor Jesus. O que a gente precisa realmente é expressar Cristo. Quem expressa Cristo, expressa o amor de Deus. Senhor Jesus, quem for trazido para essa realidade, vai ver essa referência em nós. É isso que ele está mostrando para nós como igreja. Precisamos viver a referência que Deus preparou. Não é uma doutrina vazia, Senhor Jesus. Não é trazer as coisas na mente, mas é realmente viver essa verdade. Ele mostrou para nós que
Ele quer nos dar os elementos divinos, a vida e a natureza de Deus, para que a verdade seja sedimentada em nós e se torne a nossa realidade. Ó Senhor Jesus. O que é um sedimento, né? A gente pode ver isso na nossa caixa d'água, né? A água é tirada do rio, ela passa por um processo, e lá no processo é colocado lá várias coisas para poder sedimentar a sujeira, para a água, né? A água é meio marrom, né, nos rios, por causa da terra, Senhor Jesus, e outros elementos, e aí são colocados elementos lá no tratamento de água, para poder fazer esses elementos pesados irem para o fundo, e a água é captada por cima para poder chegar na nossa casa. Mas você vai olhando, a sua caixa d'água está limpa, a água sai na torneira limpinha, mas depois de alguns meses, quando você abrir sua caixa d'água, você vai ver que ela está cheia de sedimento, ela está toda suja. Você recomenda, né? Lavar a caixa d'água a cada 6 meses, a cada 1 ano, porque alguma sujeirinha passa. Senhor Jesus, isso vai ficando ali, enquanto a água vai ficando parada ali na caixa d'água, ela vai parar nas paredes, né? No fundo, nas paredes da caixa d'água, vai ficando ali um lodo, né? Ó Senhor, isso é sedimento, né? São pequenas partículas que estão no meio da água e você não vê, mas conforme, né, vai entrando ali o que foi colocado na água para gerar esse sedimento, ó Senhor Jesus, ele vai juntando essas partículas. Essas pequenas partículas são bem pequenininhas. Quando elas se juntam, ela ganha um peso. Aí ela vai para o fundo. Ó Senhor Jesus. E é isso que eu estou mostrando para nós. A palavra, a gente precisa tocar mais e mais na palavra. Não deixar a palavra ser diluída pelas muitas coisas que a gente vê. Mas a gente tem que cada vez tocar mais palavra, porque vai se juntando um pouco de palavra que Deus nos deu aqui, uma experiência, um viver, palavra mais espírito, comunhão, alimento diário, ó Senhor Jesus, hinos espirituais, isso vai se juntando e vai formando um peso, e isso vai ficando em nós, ó Senhor Jesus. É isso que eu estou mostrando para nós. A gente precisa que essa palavra vá criando um peso, vá se agrupando na nossa vida. Quanto mais palavra, Senhor Jesus, mais realidade eu vou ter, mais isso vai ser sedimentado, mas isso vai se unir e aparecer na minha vida, assim como a sujeira aparece depois de um tempo na caixa d'água, ó Senhor Jesus, porque ela foi se unindo. Ao se unir, criou um peso, e o que é mais pesado vai para o fundo, ó Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a nossa fé é como o ouro, né, que é apurado pelo fogo. O ouro é o metal mais pesado, ó Senhor Jesus. Então quando ele é aquecido, né, ele vai para o fundo e as impurezas sobem, porque o ouro é mais pesado, ó Senhor Jesus. E aí você pode ir lá e retirar a impureza, ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa realmente tornar a palavra real no nosso viver. Eu preciso olhar para frente e crer que tudo que o Senhor está falando é real, né? A questão da sua vinda, do seu reino, esse padrão que a gente viu ali, eu fiz questão de ler, poxa, o vídeo fica comprido, irmão, para que você leu isso tudo? Senhor Jesus, quanto mais a gente lê, mais isso vai ficar na nossa vida. E toda vez que eu leio, né, eu sempre vou lembrando, olha, isso aqui eu lembro, olha, isso aqui eu estou conseguindo fazer no meu viver, e isso aqui eu já não lembrava mais, que fazia parte disso aqui. Aí você já começa a ver, olha, eu tenho que dar mais atenção a esse aspecto dessa palavra na minha vida, ó Senhor Jesus. E aí também a palavra ali vai nos encorajando, coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente vai sendo perseguido, mas é por causa da justiça. Porque a humanidade preferiu seguir a injustiça. Mas hoje, por causa da verdade, a gente gera algo nas pessoas. As mídias sociais, outras coisas estão aí sendo influenciadas. Alguns vêm nos influenciar sabendo o que estão fazendo. Outros não. Outros simplesmente querem espalhar aquilo que ele vive, aquilo que ele acredita, mas ele não sabe que aquilo ali é ruim. Ó Senhor Jesus. Né? O meu filho hoje ele assiste, né, os vídeos no YouTube e tal. Né, tem conteúdo bom e tem conteúdo que não presta, ó Senhor Jesus. Mas o que eu procuro sempre fazer? Estou sempre de olho no que ele está assistindo, Senhor Jesus, estou sempre ligado. E aí um tempo atrás ele começou a assistir um canal infantil, só que esse canal infantil pertence a um youtuber que é parente de outro youtuber, e aí de vez em quando ele acabava falando desse outro, ó Senhor Jesus, e aí o próprio YouTube vai indicando. Aí meu filho começou a assistir esse outro. Só que esse outro, o conteúdo dele, não tem nada a ver com coisas infantis. Mas ali fala muita bobeira. Mas ele acaba sempre colocando um pouquinho, né, Senhor, das convicções dele, das coisas dele. Né, ó Senhor Jesus. E aí eu aproveitei cada momento desse, em que ele falava uma coisa,
eu chegava diante do meu filho e ia corrigir. Olha, meu filho, fulano falou isso aí, mas essa não é a nossa realidade. A palavra fala isso, isso e aquilo. Então eu sempre fui corrigindo e mostrando para o meu filho que aquilo ali não é correto. Aquilo ali não é a maneira de Deus, Senhor Jesus. O que aconteceu é que depois de um tempo, o meu filho foi percebendo as besteiras que aquele youtuber falava. Ó Senhor Jesus, e ele foi deixando de assistir. Hoje ele não assiste mais, porque já consegui infundir nele a palavra, ele já viu que aquele conteúdo não presta, porque aquele conteúdo está tentando influenciar ele para as coisas que não são a nossa realidade. Nós somos do Senhor, ó Senhor Jesus. Então hoje, graças ao meu filho, já percebeu isso e já não consome mais esse conteúdo. É como falou aqui, né, que nós não somos clientes dessas coisas, nós somos o produto. É vendida a nossa atenção, o nosso tempo, para que empresas possam oferecer coisas para nós, e o inimigo também se aproveita para oferecer para nós as doutrinas do mundo, a sua visão de Deus, que é uma visão distorcida, a sua visão da palavra, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, como o irmão tocou ontem na experiência com o neto, né, que percebeu, quando eu ouço a palavra, quando eu leio, e quando você compartilha no Espírito, né, tem uma vontade de chorar. Ele mostrou, é um contato com a palavra viva, a verdade viva. E a gente tem que perceber que Deus, ele é vivo e a sua palavra é vida, Senhor Jesus, né? Deus, ele é verdade e a sua palavra é verdadeira. Então quanto mais a gente tiver comunhão com o Senhor, mais contato com a palavra, mais a gente vai perceber que isso é real. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa, tornar a palavra a nossa realidade. O que o Senhor está falando sobre o reino dos céus, sobre a sua vinda, não é uma utopia, não é uma historinha, é algo real, e Ele está nos preparando hoje para isso. Mas muitos cristãos hoje são imediatistas, querem apenas viver aquilo que vai beneficiá-los hoje, Senhor Jesus, e eles são distraídos disso tudo. E como o irmão mostrou para nós, a injustiça, a influência do inimigo, Senhor Jesus, a conexão com o conhecimento do bem e do mal, o ser humano acha que é dono do próprio nariz, que ele está decidindo as coisas, na verdade ele não está decidindo, ele está sendo induzido, está sendo guiado pelo inimigo para fazer aquilo que é contrário a Deus, mas ele não sabe. Ó Senhor Jesus, por isso que a injustiça está detendo a verdade. Então nós precisamos viver a justiça, viver a verdade, para que o Senhor possa iluminar as pessoas e mostrar para elas o verdadeiro caminho. Ó Senhor Jesus, a nossa conexão é com o Senhor. Por isso mostrou os facciosos, né? Se você entrar nessas coisas que estão sendo manipuladas, o branco, o negro, o rico, o pobre, o homem, a mulher, desse partido, daquele partido, se você cair nessa, você vai deixar de obedecer a palavra, Senhor Jesus. Mas se você, ao tocar na palavra, você vai perceber que a palavra lida muito melhor com tudo isso do que o mundo está tentando impor. Porque a palavra traz para nós o verdadeiro amor, Senhor Jesus, o amor que perdoa, o amor que libera o perdão, Senhor Jesus, o amor que leva as pessoas na presença de Deus. E é isso que as pessoas precisam, né? Ele mostrou para nós aqui a questão da ira de Deus. Só se vive uma vez e depois o homem vai enfrentar a ira de Deus, né? Mas a gente tem duas situações aqui. Eu posso ser alvo da ira de Deus ou eu posso ser salvo da ira de Deus, Senhor Jesus. Se eu tocar na palavra de maneira adequada, eu vou ser salvo da ira de Deus e também vou levar outros também, né, que eram alvo, a serem salvos. Por isso o Senhor, Ele quer trazer salvação para nós. Mas a gente precisa realmente, né, dar lugar à verdade, colocar a verdade na nossa vida, colocar de lado a injustiça, né, colocar de lado aquilo que o inimigo quer impor. Por isso que a gente está vendo, né, hoje qual a nossa atitude, né, os livros da semana, qual a nossa atitude para com as verdades. E o bombardeio, né, que o irmão fala sobre as questões das ideologias, né, as questões de internet estão vindo aí, né, bombardeando as pessoas com um monte de coisa. E muitos cristãos caem nisso. Basta você estar na rede social, nas mídias sociais, você vai ver muitos falando um monte de coisa e não tem nada a ver com a palavra. E isso aí gera discussão, gera um ambiente terrível. O que a gente precisa realmente é do ambiente da vida da igreja. Nós não estamos brincando de vida da igreja, nós estamos na vida da igreja porque a vida da igreja é a expressão de Deus e é para isso que nós estamos aqui. A igreja hoje é a realidade. Não é para a gente viver de aparência, mas é para a gente viver realmente diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.